Parque do Ibirapuera. Área verde de 1.300.000 metros quadrados no coração de São Paulo. Não é o maior parque da cidade, mas é o mais visitado, chegando a receber 150.000 pessoas no fim de semana. Um símbolo que terá sua administração transferida para a iniciativa privada por 35 anos, segundo o edital publicado nesta quarta-feira. O governo do prefeito João Dória espera fazer uma economia de 1,6 bilhão de reais com a empresa vencedora da licitação, assumindo as despesas e os investimentos no Ibirapuera. Já os críticos temem que os interesses da sociedade, dos frequentadores e a preservação do parque acabem ficando em segundo ou terceiro plano. Como avaliar os prós e contras do projeto? Esse modelo pode ser replicado em outras cidades brasileiras que têm muitas despesas e poucos recursos. O prefeito João Dória garante que a entrada no Parque Ibirapuera continuará livre e gratuita. E que a questão não é ganhar dinheiro, e sim, abre aspas, ganhar eficiência operacional na gestão dos parques. Fecha aspas. Para falar da concessão do Parque do Ibirapuera, dos interesses dos frequentadores, da sociedade, das parcerias do setor público com a iniciativa privada, recebemos Tobias Furtado, diretor-presidente do Parque Ibirapuera Conservação, e Rodrigo Reis, sócio fundador da consultoria Radar PPP. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado, mãe. Eu quero aproveitar bastante a experiência de vocês que pensam muito sobre isso, sobre essa questão de privatização de parques urbanos. A gente está numa experiência nova e importante. E gostaria de começar perguntando como é que se chegou a esse ponto. Quer dizer, temos amanhã, vai ser publicado na quarta-feira não é um edital ainda, mas, digamos, a modelagem, né? Foi cedo demais, estava na hora de fazer isso. Está madura essa concessão do Parque do Ibirapuera e outros 5 parques na periferia? O que vocês acham? Bem, se eu puder iniciar, do ponto de vista do processo, né, não há grandes surpresas que a agenda de desestatização, né, coordenada pela Prefeitura, pela administração do prefeito João Dória, viria à tona para várias áreas, né? Há uma multiplicidade de projetos que já foram declarados à iniciativa privada. E esse projeto seguiu os ritos ideais, né, os ritos como as boas práticas e a lei determina para a construção de um projeto de PPP em concessão. Houve um chamamento público, 10 grupos de empresas se cadastraram para desenvolver os 14 parques que foram priorizados naquele momento. Houve uma ampla participação, 18 estudos de viabilidade e modelagem foram entregues no contexto da elaboração desses projetos. E a Prefeitura está com apoio de entidades do terceiro setor, hoje do Instituto Semeia, que é um instituto importante que tem na agenda o desenvolvimento de parques naturais e urbanos, ajudando a consolidar essas melhores ideias que foram fornecidas para que haja um modelo próprio da Prefeitura para lançamento a mercado. Obviamente, e tentando responder a sua pergunta, a demanda é para hoje, né? É claro que há diferentes visões e caminhos para a construção de uma política pública, mas hoje a Prefeitura tem algo próximo de 30 milhões de gastos operacionais com o parque anualmente. Há uma necessidade, uma visão de investimentos que poderiam ser feitos para melhorar a experiência do usuário no parque, imediatamente feitos com a ajuda e o apoio da iniciativa privada, né? É claro, a gente vive um contexto de estrangulamento fiscal. Então, na minha avaliação, eu acho que o projeto é bem-vindo e não há surpresa no lançamento dele nesse momento. Você concorda, Tobias? Em partes, acho que você tem esse movimento de empresas, de organizações aí vindo nesses últimos 18 meses, desde que o Dória pré-assumir a Prefeitura colocou parques urbanos em pauta, mas eu acho que a gente tem que voltar até um pouco mais, e não só voltar um pouco mais no Brasil, mas olhar para o mundo como um todo. Então, é normal hoje a gente escutar nas economias que a gente tem que priorizar a saúde, a gente tem que priorizar a educação, tem que priorizar a segurança. Então, o recurso para parques, o mundo, ele tem se esvaziado. Então, você tem think tanks como Nesta, fez um trabalho muito legal, que é Rethinking Parks, que é repensando os parques, e trabalhando os modelos econômicos, e pesquisou parques mundo afora, o que é que a gente pode fazer para fazer com que os parques sejam um pouco mais geradores de receita, não só consumidores de dinheiro. Então, governos mundo afora têm parado para pensar e refletido, poxa, qual que é o melhor caminho? Como é que eu faço para fazer um parque menos deficitário? Como é que eu trago a sociedade para cuidar dos parques?
Então, esse movimento, óbvio, ele tá nas economias mais liberais, vamos pegar Estados Unidos, vamos pegar na Espanha, as raízes de PPPs, Inglaterra, do antigo PFI, né, são as iniciativas precursoras dos PPPs atuais, como a gente conhece, para não entrar em terminologias, mas todas elas começaram a pensar como é que a gente pode fazer. E hoje você tem uma infinidade de maneiras lá fora, que agora começa a chegar um pouco no Brasil, a gente pode fazer diferente sim, a gente pode vir com uma gestão privada e tem muito a ganhar. Mas o ponto da questão é que tipo de gestão privada, o que exatamente conceder, qual que é o plano diretor para cada parque, que parques que devem ser concedidos e como e para quem. Então, são perguntas pequenininhas que eu acho que talvez a sociedade ainda não está madura, mas tem uma agenda, temos que correr atrás, mas nosso receio é que, será que a gente está caminhando completamente na direção certa ou será que talvez um ajuste público um pouquinho ali Vamos tentar analisar o que a gente já sabe, né? Quer dizer, o preço mínimo da outorga, né, da concessão, aquilo que vão ter de pagar é de R$1.900.000, não é uma coisa do outro mundo para ficar com 35 anos de administração do parque, num parque como o Ibirapuera, que tem essa movimentação toda. Custa 30 milhões para a prefeitura. Ou seja, o que transforma isso num bom negócio? Quanto que o parque vai render ao ponto de dar 30 milhões para mínimo aí de custo e alguma lucratividade? Perfeitamente. Bem, a gente está falando de uma visão, Mônica, talvez num contexto mais geral, da construção de uma política pública, num contexto em que, de fato, há 30 milhões hoje destinados para o pagamento do OPEX, né, dos custos de operação relacionados a todos os serviços que são prestados no parque. E, além disso, acho que é importante que se diga a necessidade de se realizar investimentos para, de fato, transformar a infraestrutura para dar uma experiência melhor para o usuário no parque, né? Há vários equipamentos ali que poderiam ser muito melhor explorados, a organização dos fluxos, o aumento das áreas verdes. Então, há uma infinidade de investimentos necessários para melhorar essa experiência. E isso tudo, né, na agenda da prefeitura, se a gente seguisse como estávamos, né, se uma conta simples de padeiro, os financistas aí vão se incomodar com ela, mas se a gente pegar esses 30 milhões e esticar pelos ditos 35 anos, a gente está falando de um monte de dinheiro, além dos investimentos, né? Então, o mercado privado, ele está assumindo essa outorga que você referenciou agora. Claro, vai ser objeto de uma licitação, isso pode subir, né, no contexto de haver mais apetite das empresas que estão ali competindo pelo ativo, mas o principal desafio não é esse, é modernizar, melhorar os serviços. A concessão, a prefeitura se preocupou com isso, eu acredito. A gente vai ter acesso aos detalhes a partir de amanhã com o edital publicado, mas há uma visão do uso do parque, das necessidades do usuário do parque e dos incentivos que a empresa privada teria, porque ela precisa, de fato, administrar o espaço e tirar o resultado desse espaço para, de fato, melhorar os serviços. E isso vem como? Além dos investimentos obrigatórios, né, tá claro, é uma questão legal, não haverá cobrança de ingressos, né, de entradas no parque, e as áreas comuns serão ampliadas e melhoradas, mas haverá equipamentos acessórios que serão modelados pela empresa que vencer a licitação, que vai passar por todo o rito de aprovação. Tem bar, tem lanchonete, tem equipamentos para eventos, né? Tem estacionamento. Sim. Quer dizer, dá para fazer um dinheiro bom, você que conhece bem ali o dia a dia do parque. Eu acho que a gente tem, para começar até a falar do 1,9 milhões, ou eventualmente a outorga que vai sair no edital amanhã, a gente vai poder ver no Diário Oficial, acho que antes a gente tem que dividir. Uma coisa é parque urbano, a outra coisa é parque natural. Uma coisa ainda é parque urbano tombado, outra coisa é uma liberdade dentro de um parque natural. Então, lá onde você vai ter parque urbano entrar, ninguém vai pagar. Então, qualquer receita de você cuidar do parque urbano, não tem receita. Você vai ter receita no estacionamento, você vai ter receita no restaurante, você vai ter receita eventualmente fazendo show, você vai ter receita pensando no que tipo de comida que vai ser vendido, para você ter uma receita específica, porque vai ser cachorro-quente tal ou hambúrguer tal. Então, isso aí você consegue fazer receita, mas isso é cuidar do parque ou isso é cuidar dos ativos? Quando você fala de um parque onde você tem liberdade, que é um parque natural, você pode criar e descriar, montar e buscar, além da entrada, enriquecer, vamos falar assim, os seus geradores de caixa. Quando você volta para um parque urbano, está muito claro o que é gerador de caixa, o que não é, as suas limitações, está muito simples e dividido. Então,
Para 1,9 milhões, para assumir esses ativos geradores de caixa, um estacionamento que dizem aí que o ticket médio pode ser R$16, que pode ter uma geração de 17 milhões, para pegar espaços centrais no parque, como o Pavilhão das Culturas Brasileiras, o AOC, poder fazer eventos e poder, de fato, dar uma utilidade para aquilo que está pseudo-abandonado ali, para não dizer, ou mal utilizado, ou nunca terminado. Para isso, é pouco. Agora, quando você começa a colocar, parece que, olha, eu estou te dando isso para você tomar conta do verde. E não como um parque natural, que o hotel, a visitação, tudo faz parte de uma experiência, de uma visitação. Então, assim, eu acho que para cuidar de verdes, para saber o que vai acontecer no parque, tem que ter uma participação da população. Você tem que ter uma garantia, tem que ter um plano diretor para saber onde é que isso aqui vai chegar lá na frente, coisa que não foi feita ainda. Então, gera uma insegurança para o frequentador. O frequentador gera uma insegurança para o eventual concessionário e, além de ser um modelo de concessão de parques para empresas que está sendo pautado, coisa que em nenhum lugar do mundo, como eu estava falando, foi feito. Nem na Inglaterra, nem na Espanha, não nesse modelo onde ele tem a incumbência de pagar a conta. Então, o modelo vencedor e que está sendo difundido em tudo quanto é canto é aquele onde as pessoas começam a participar mais do parque. Então, quando as pessoas começam a se identificar com a praça, quando ela tem uma identificação com a calçada, com os espaços públicos e, obviamente, com os ativos que são geradores de caixa, você concessiona separadamente ou eventualmente em grupo. E ficando a cargo da prefeitura ou de uma sociedade sem fins lucrativos, digamos assim. Geralmente, lá fora, quem concessiona é o governo. Só que no Brasil a gente tem uma série de dificuldades aqui, o Rodrigo depois pode até... que te engessam e que meio que desilude qualquer prefeitura Brasil afora. Será que eu consigo fazer isso bem? Será que eu consigo dar a destinação do dinheiro adequada? Tem tão pouca experiência nesse tipo de modelo que o São Paulo está inventando. E no Brasil mesmo, quer dizer, quem deve participar de uma licitação como essa? Quem são? As pessoas novatos? Pessoas que nunca fizeram antes? Ou seja, vai todo mundo para uma experiência nova que vai durar 35 anos? Tá, veja bem, se você me permitir, eu queria só tentar dialogar com um ponto que eu acho que a visão ainda está talvez um pouco limitada dessas possibilidades de geração de receita. Há uma infinidade de possibilidades do ponto de vista de novos equipamentos. Claro, mais uma vez, esse projeto será apresentado à sociedade, haverá participação do Conselho do Parque, há um processo de licenciamento que envolve órgãos federais, estaduais, municipais para a implantação desse serviço, mas eu estou falando da implantação, eventualmente, de uma tirolesa no parque, de um parque das aves, de um aquário dentro de alguns dos prédios. Então, eu acredito que essa visão que está construída, restaurante, estacionamento, ela está talvez circunscrita ao modelo que já existe. Ou talvez, né, esses modelos talvez um pouco mais limitados que são colocados em função da ausência de visão do potencial de geração de receitas que o mercado privado tem com muita clareza, muita excelência e com muita capacidade de fato gerar as receitas para poder pagar esses investimentos. Eu acho que esse ponto era importante. Por isso a importância de um plano diretor, para dar essa segurança. Perfeitamente. Que não temos, né? E aí eu chego a esse segundo ponto, né? Eu já falei um pouco dessa lógica de raciocínio. A liberdade na administração do espaço é importante, mas o foco da concessão é o usuário, sempre. A prefeitura vai cuidar disso, há mecanismos contratuais para regular isso. E esses projetos que serão apresentados, até porque essa flexibilidade é necessária, porque o potencial de geração de receitas precisa vir à mesa como o principal ativo da iniciativa privada, e esse que é o ativo da iniciativa privada, achar o dinheiro para pagar essa conta enorme dos investimentos e da melhoria da experiência do usuário, mais uma vez, o foco é a experiência do usuário, para que esses equipamentos acessórios aprovados pela prefeitura e por todos os órgãos, inclusive com a participação do Conselho do Parque, produzam receita. Produzam a receita. Mas eu volto à minha pergunta, então, que ele não respondeu. Perfeitamente. Tem interessados no Brasil para esse tipo de negócio? Tem experiência acumulada suficiente? Nós temos lá alguns parques naturais, como você mencionou, que já estão concedidos, né? Você tem um movimento... Foz do Iguaçu, Corcovado, Fernando de Noronha. Você tem outros que estão em caminho. O Tijuca. O FMBio está acelerando um pouco essa... Mas para parque urbano, assim, não? Para parque urbano é meio que novidade. Você tem eventuais convênios com outras entidades, com coisas locais. Às vezes um empreendimento, construa um shopping e construa 3, 4 prédios. Eu vejo que tem valor agregado arrumar esse espaço daqui, Parque do Povo. Eles acabam contribuindo para a manutenção do espaço. Mas uma concessão, como está sendo proposta ou como é feita lá fora, a gente não tem. Se tiver, teve tentativas.
E, em Belo Horizonte tentaram pegar os maiores parques e entregar. No Rio tentaram. Tentaram e não conseguiram por quê? Não apareceu interessado. Não apareceu interessado. A fazer a modelagem. Isso, o Dória tem feito isso muito bem. Puxaram a responsabilidade para si, falado do assunto, levado para... E surgiram interessados em modelar e tentar criar um modelo. Em modelar, mas para entrar no negócio tal como parece que ele está sendo apresentado, você acha que tem? Eu acho que tem quantos? Eu tenho uma visão um pouco diferente. Há o Parque Tianaí, em Cuiabá, um contrato assinado em 2015, parque urbano, gerido com indicadores cumpridos, talvez uma referência, estamos falando, claro, do município de Cuiabá não é um grande empreendimento, mas é um parque urbano concedido. Há, na base de dados, né, que a gente mantém sobre as iniciativas nesse setor, mais de 47 parques sendo estruturados nesse momento. É importante que se diga, é um movimento muito recente, né? Pressionado, inclusive, por essa questão... Pessoas aprendendo juntos. Exato, por essa questão dos orçamentos fiscais. Mas, inobjetivamente, a pergunta... O próprio cadastramento de 10 grupos econômicos, e eu consigo ver alguns potenciais investidores, né? Claro que o apetite vai ser revelado em função desse edital que vai vir amanhã, né? Com as mudanças e as decisões que a Prefeitura tomou. Mas eu acredito que a gente está próximo de uma licitação competitiva, com um número sensível de players, talvez 2, 3 players, que tem de fato capacidade para enfrentar o desafio que é o... Agora, quando a gente fala de Ibirapuera, a gente está falando de um parque movimentadíssimo, com muita frequência, intensiva no fim de semana, durante a semana, o tempo todo de noite. Mas no pacote vem junto 5 parques menores, mas em regiões periféricas, portanto, com mais dificuldade de gerar renda, né? Porque tem menos possibilidade de eventos e tudo mais. E isso pode tornar o negócio um pouco atrativo. Foi bom ter incluído 5 outros parques. Parece que a intenção da Prefeitura era até ter muito mais parques juntos num pacote só, né? A Prefeitura ficou, por um lado, por outro, tentando encontrar o ponto ótimo dentro dessa framework, dessa estrutura de concessão atual. Mas eu volto 2 passos atrás, se não for 3 passos atrás. Eu não acredito que esse tipo de política, exatamente como está estruturado, é o melhor para São Paulo e para o Brasil em 20 anos, em 30 anos. Aí é uma coisa um pouco mais conceitual. A gente tem muito mais capacidade de chegar no são 108 parques municipais, mais os estaduais no município. Você tem uma possibilidade muito maior de chegar aí, quem sabe 70 ou 80, trabalhando diferentes modalidades de parcerias, dando o Ibirapuera como um exemplo, porque o mais importante exemplo, porque a Prefeitura pode, e com uma certa razão, tem vários modelos, podem ter vários modelos, mas você vai ter um exemplo, um icônico, como foi o Central Park para Nova York, e como é o Lincoln Park em Chicago. Você tem exemplos que vão influenciar os outros. Você fala, poxa, eles fazem assim. Quantas vezes nós, do Parque Ibirapuera Conservação, que é uma organização da sociedade civil, não recebíamos ligações, às vezes, de um pessoal, de um prefeito de Montes Claros, querendo saber o que está fazendo no zoológico, ou outro de um parque periférico, o que vocês estão fazendo? A gente quer montar, junto com a comunidade, uma coisa parecida. Então, a gente está num momento onde as pessoas estão aí no Facebook, que as pessoas estão aí na internet, criticando, advogando causa tal, lado tal. Por que não usar dos espaços públicos dessa política de, poxa, eu sou cidadão e eu me preocupo, e mobilizar pessoas para dar continuidade no cuidado dessas áreas? Então, um modelo ideal, que é o modelo mainstream, mundo afora, é você empoderar essa sociedade, empoderar essas pessoas para que elas se desenvolvam e, de fato, possam gerir bem os parques. Então, acho que e não fazer a concessão para uma empresa. Senso de uma maneira que você só está tentando adequar o apetite atual, dada tal circunstância. Então, o apetite é a necessidade. Agora, o que pode acontecer se o usuário não ficar satisfeito? Suponha que não haja limitação para uso de marcas ou de propaganda, ou que alguém queira, o patrocinador quer mudar o nome de um parque, por exemplo, ou, porventura, os investimentos diminuam as áreas e o trânsito, ou alguns costumes e usos que tem em parques que nem sempre, que atendem grupos, não atendem todos, possam ser feridos. Qual é o poder que o frequentador vai ter diante de uma autoridade? Da autoridade que já não está mais lá, municipal, e de uma empresa. Perfeito. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Se já é difícil fazer um modelo atraente para a prefeitura,
para o futuro concessionário, no sentido de dar à iniciativa privada a gestão de parques, inclusive um tão importante como o Ibirapuera. Pergunto como é que fica a governança do ponto de vista do frequentador. Se ele não ficar satisfeito, afinal de contas, isso é um patrimônio público, né? Se ele não ficar satisfeito com medidas que o concessionário tome, da redução de espaços, a modificação nos usos, ao uso de propaganda, o que ele faz? Bem, se eu puder começar, acho que faz sentido a gente retomar onde a gente está hoje, né? O edital que será publicado, tudo mais constante amanhã, é um edital de consulta pública, não é um edital de licitação. É um edital para que a sociedade civil, os cidadãos, os usuários do parque, quaisquer interessados do setor privado, opinem sobre o modelo que a prefeitura construiu. E esse é um processo, o processo de PPP, ele tem várias etapas de participação de interessados. Um dos momentos de participação direta é na consulta pública. Eu acho que as pessoas precisam ser convidadas. Tempo, né? É pouco 30 dias, né? 20. Então, Central Park, 5 anos para você fazer o plano diretor. É pouco tempo, é para organizar. Mas ainda assim, temos essa janela. E depois da concessão, a concessionária ela é fiscalizada por indicadores de desempenho, né? A gente está falando de uma saída do Estado como executor da política pública para um fiscalizador da política pública. E o papel do usuário na fiscalização dos serviços, ele é fundamental. Acho que é aí que entra, né? E a associação, as pessoas que estão mobilizadas em torno da causa do parque, elas poderão ajudar a prefeitura de maneira decisiva a garantir o nível de serviço do usuário. É uma participação direta do cidadão, não a fiscar o melhor de PPPs e concessões do que os cidadãos usuários dos serviços. Financeiramente, quanto mais longo, melhor para o concessionário. Você vai trazer as receitas futuras, depois de resolver o básico do parque, você vai ter maior valor daquilo em mãos. Para o usuário, será que é o melhor? Lá fora, geralmente são contratos de 10 anos que acabam se renovando, quase que indefinitivamente. Se for boa gestão. Mas a essência disso tudo é a governança. Então, a prefeitura deveria não só estar trabalhando agora arduamente num plano diretor e bater isso junto com a sociedade, mas pensar em como é que vai ser a governança para poder mensurar, para poder opinar sobre cada eventual intervenção, seja qual for o concessionário. Então, essa governança é uma coisa que é construída aos poucos, tem que ser muito bem pensada, porque é isso que vai falar se o parque vai para cá ou se vai para lá. E a importância do plano diretor é justamente dar lastro para essas discussões aí no futuro próximo. Em uma palavra, vocês estão seguros com relação à mudança de gestão do Parque Ibirapuera? Não há dúvida que a participação privada é fundamental para viabilizar os serviços ao usuário. A gente tem que engajar as pessoas para ter um Brasil com parques e áreas públicas melhores. Pronto. Está aí a posição para a gente pensar, já que nós, usuários, teremos de enfrentar aí as consequências. Boa sorte para todos nós. Muito obrigada, Tobias. Muito obrigada, Rodrigo, pela participação aqui no Entre Aspas. E muito obrigada a você que acompanhou o programa. A gente volta na próxima terça-feira. Até lá.